fim dos protestos na UFMA depois de uma reunião mediada por vários órgãos. Nós vamos ao vivo com o repórter Vones Mascarenhas, que tem mais detalhes sobre o assunto. Vones, bom dia. Bom dia, Cristiane. Após 5 horas de reunião realizada nesta quinta-feira, representantes dos universitários, da Reitoria da Universidade Federal do Maranhão, Defensoria Pública do Maranhão, Comissão de Direitos Humanos da OAB, Ministério Público e o deputado Bira do Pindaré, ficou decidido que a universidade atenderá às reivindicações dos estudantes e implantará a residência universitária no prédio já construído dentro do campus para esta finalidade. Caso haja manifestações favoráveis do Ministério da Educação e da Advocacia Geral da União e viabilidade financeira. Após o acordo ser firmado, os estudantes concordaram em encerrar os protestos e, segundo o Diretório Central dos Estudantes da UFMA, o protesto será suspenso na manhã de hoje. O acampamento vai ser desfeito e os estudantes desocuparão o prédio. Os universitários farão a limpeza do local e, em seguida, vão conceder entrevista coletiva no hospital universitário, onde os estudantes que ainda fazem greve de fome estão internados. A entrevista coletiva está prevista para as 9 horas da manhã. Além disso, deve ser implantado o sistema de inscrição para moradia estudantil, que deve ficar aberta durante todo o ano, e a manutenção dos serviços de conservação do local em caráter permanente. O Ministério da Educação e a Controladoria Geral da União e a Procuradoria da UFMA deverão se manifestar sobre a viabilidade da ocupação do prédio do campus e realizar uma vistoria para a participação dos estudantes interessados e o engenheiro civil, a fim de apresentar os custos necessários para a adaptação do imóvel para a moradia. Segundo a nota da UFMA, durante a reunião com o procurador Alexandre Silva Soares, o reitor condicionou ceder provisoriamente o prédio para que o acordo seja levado a contento. Deve-se considerar o prazo para que o acordo possa se concretizar, observando-se os seguintes pontos: a situação legal, a partir do relatório de viabilidade a ser feito pelo Ministério da Educação, e outro que deve ser executado pela Controladoria Jurídica da UFMA. Todos esses relatórios deverão ser encaminhados ainda ao Tribunal de Contas da União e à Controladoria Geral da União. Para o Procurador da República, Alexandre Soares, foi possível atender aos interesses dos estudantes e da universidade, e os principais protagonistas dessa conciliação foram os estudantes. Cristiane. Obrigada, Vones, pelas informações. Os assuntos que marcaram a última sessão plenária da semana na quinta-feira. O atendimento médico aos pacientes de câncer marcou os discursos dos vários deputados. A deputada Vianney Bringel falou sobre o atendimento aos pacientes de câncer no sul do estado. Esta semana, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa esteve em Imperatriz em audiência pública para tratar da questão. Os serviços de atendimento no combate ao câncer na região sul do estado foram elogiados pela deputada Vianney Bringel. A implantação do sistema de oncorrádio foi um dos principais pontos defendidos pela parlamentar. A oncorrádio já tem 2 radioterapeutas. Quem nos recebeu lá foi um médico de formação na Unicamp, que tem a sua formação na Unicamp, mas é do Paraná. É um radioterapeuta que está lá, o Ricardo Nakamura, 2 cirurgiões oncológicos, uma mastologista e um oncologista clínico. Então, o que a gente pede e o que vai vir ser solicitado aqui posteriormente pela presidente da comissão é que a gente vai mandar um relatório, enviar ao ministro Padilha, que já foi pedido pessoalmente a ele o credenciamento do município de Imperatriz no serviço de oncologia, para que toda aquela população de Imperatriz seja atendida na enfermidade mais cruel que existe hoje, atualmente, que é o câncer, e que você pode ser o de amanhã, ou de qualquer parente seu, ou de um amigo seu, numa região carente e tão distante de São Luís. A passagem do comando do policiamento militar na região de Barra do Corda foi o tema do pronunciamento do deputado Rigo Teles. O parlamentar também falou sobre os investimentos do governo em segurança pública. O secretário falou que vai destinar mais viaturas para os municípios, para a regional, uma delegacia que vai ser construída urgente no município também. E ontem foi a vez da passagem do comando, como aqui iniciei minha fala. E realmente a sociedade está participando, porque, como já foi visto,
por toda a sociedade maranhense, como disse o deputado Magno Bacelar, o impacto, a sociedade já percebeu o impacto da segurança do Estado do Maranhão, onde a nossa governadora Rosena Sarney continua dizendo que não aceita bandido desafiar o governo do Maranhão, a Polícia Civil e a Polícia Militar e nem a sociedade civil organizada. O Maranhão tem ordem, o Maranhão tem lei. O deputado Magno Bacelar também se ateve ao sistema de segurança do Estado. O deputado citou a mudança de comando geral e suas consequências a curto prazo. Hoje o comando militar está em boas mãos. Comandante Zanoni, conheço a sua capacidade, a sua inteligência, a sua disposição, essa reciclagem dentro do comando da Polícia Militar hoje do nosso Estado. Retornando de Barra do Corda, chegando em São Luís, a gente vê o policiamento nas ruas, né? As coberturas em todos os quadrantes do nosso Estado do Maranhão. Então, é claro, mostra sim que este governo do Estado é um governo atuante, é um governo sintonizado com a realidade dos acontecimentos do nosso Estado. É um governo que caminha para proteger o cidadão. Então, o sistema de segurança está de parabéns. A luta contra o câncer em Imperatriz também foi tema do discurso do deputado Antônio Pereira. O deputado explicou por que o Ministério da Saúde ainda não havia credenciado a cidade para recebimento de recursos de combate ao câncer. O prefeito Madeira procurou abrir um serviço de quimioterapia, um novo serviço de oncologia, dentro do Hospital Socorrão de Imperatriz. E ali buscou o credenciamento, só para completar, senhor presidente, buscou o credenciamento do Ministério da Saúde. E como está isso? Mandou a documentação para o Ministério da Saúde para que possa credenciar esse serviço completo dentro do Hospital Socorrão, um serviço municipal, portanto, não é, capitaneado pelo doutor Gumercindo, que está em contato direto com o nosso prefeito Madeira. Só que os documentos foram incompletos. O Ministério da Saúde recebeu os documentos, fez uma análise e devolveu para o município de Imperatriz para que ele possa complementar todos esses documentos e aí realmente acontecer o credenciamento via Ministério da Saúde e lá em Imperatriz termos o serviço também de radioterapia. O cumprimento da lei das filas no Maranhão. Um cliente de Imperatriz ganhou uma ação contra o Banco do Brasil por passar cerca de 4 horas sem atendimento. Em São Luís, a lei está longe de ser cumprida. Meia hora. Este é o tempo máximo previsto por lei para a espera pelo atendimento bancário. E a demora em uma agência do Banco do Brasil de Imperatriz foi parar na justiça. O cliente passou mais de 4 horas na fila para pagar um boleto bancário. O banco foi condenado a indenizar o cliente em R$2.000. E se 4 horas já é muito tempo, imagine passar 5 horas no banco. Passa muito mais. Você passa esperando, assim, o maior tempo que você já passou esperando em fila de banco? Acho que até 5 horas. 5 horas esperando para ser atendida? Na vez não, agora na fila passa muito tempo. A fila dá um monte de S. É um trabalhão para ser atendido. Estamos na Praça João Lisboa, centro de São Luís. Quem precisa ir ao banco sabe que o tempo de espera nas filas é grande. Por isso, muita gente escolhe ir às agências que ficam no centro. Eles entram, pegam a senha, saem para resolver assuntos pessoais e quando voltam, em geral, a senha ainda não foi chamada. Uma vez passei mais de hora. Geralmente a gente pega a senha, pega uma senha e sai e resolve outra coisa e volta, aí tu não vai lá ser atendido ainda com a tua senha. Os clientes reclamam que a demora começa na falta de informação. Às vezes a gente pergunta aqui, às vezes, para a gente saber, por exemplo, o que a gente vai fazer aqui, às vezes tem gente que não sabe explicar aqui dentro. Não, é lá em cima, aí vai lá em cima, não, é lá embaixo. Perde muito tempo nisso? Perde mais tempo ainda mais por isso. E mesmo depois de passar manhãs inteiras ou até passar o dia no banco, muitos clientes não levam para a justiça a reclamação. A orientação do PROCON para quem quer levar adiante a reclamação é guardar os comprovantes do tempo que passou na fila e buscar o órgão. O consumidor ele pode recorrer ao PROCON munido da senha bancária que contenha o horário e o número da agência, certo? E o número da senha, obviamente.
deve trazer também o comprovante de pagamento, se houver, porque muitos acabam desistindo no meio do caminho da fila, mas se ele tiver o comprovante de pagamento, que ele traga também, e portar dos documentos pessoais, RG, CPF. E mesmo nos dias de pagamento, a obrigação de fazer o tempo de espera de meia hora valer é do banco. Dias de pagamento, quem tem que controlar o fluxo de pessoas e agilizar o atendimento, garantir que seja feito no horário, no lapso temporal que a legislação determina, é o banco, porque quem é vulnerável é o consumidor e não a instituição financeira. Então, se ele não é capaz de cumprir as normas que regem a relação de consumos, quer seja as constantes no Código de Defesa do Consumidor ou então em legislações mais específicas, melhor seria que nem entrasse no mercado de consumo. Veja no próximo bloco as políticas para as pessoas com deficiência em São Luís. Um instante só, a gente vai conversar com a vereadora Rose Salles. Até já. Pedestre, garanta sua segurança atravessando sempre pela faixa. Aperte a botoeira quando houver. Aguarde sempre o semáforo para pedestres ficar verde. E quando não tiver o semáforo, faça sinal para atravessar. Olhe para todas as direções e fique atento ao sinal de seta dos carros. Evite atravessar em curvas por serem locais sem visibilidade. Crianças, segurem sempre na mão de um adulto. Pedestre inteligente evita acidente. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Durante toda a semana, a gente tratou aqui no portal da Assembleia das políticas para a pessoa com deficiência. Hoje a gente vai conversar com a vereadora Rose Salles, que participou da audiência pública realizada na Câmara de Vereadores e é a nossa convidada de hoje. Bom dia, deputada. Seja bem-vinda ao portal da Assembleia. Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe a todos os telespectadores, né, e a toda a produção da TV Assembleia nessa manhã. Bom, vereadora, a senhora participou dessa audiência pública, né, e há toda uma discussão em torno das políticas e a gente sabe que há uma deficiência, né, no cumprimento dessas políticas, ou seja, há uma distância muito grande daquilo que está no papel para aquilo que está sendo cumprido pela rede, né? É verdade, e a audiência pública, na verdade, que eu propus foi a partir de uma demanda do próprio segmento. O Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, o Fórum Estadual da Pessoa com Deficiência e Patologias e várias outras entidades demandaram mais esse momento nosso. E o nosso mandato nós temos militado em prol da pessoa com deficiência para que seja efetivamente estabelecidas políticas públicas municipais para a pessoa com deficiência. E até porque nós temos um reparo social a fazer, uma garantia de direitos para serem efetivados. Nós temos hoje no Maranhão mais de 1.600.000 pessoas com deficiência. Em São Luís nós temos mais de 356
356 mil pessoas com deficiência. Então, é um contingente muito grande e de pessoas, de cidadãos de direitos que estão alijados de várias políticas públicas, de várias garantias de serviços, então, e oportunidades sociais. Então, a pauta especificamente da audiência foi discutir a garantia dessas políticas e tomar como encaminhamento não só a assinatura de um termo de compromisso que estabelecemos, as bases do termo, metas de ser cumprido, inclusive dentro do termo, nós colocamos, daqui a 6 meses, nós vamos fazer uma outra audiência pública, outra discussão pública, para justamente ver as ações afirmativas que têm que estar acopladas a essas políticas que já foram efetivadas. E assim nós vamos estar, junto com o segmento, fazendo monitoramento, um controle permanente, e para que isso seja muito mais fortificado, eu também propus na Câmara Municipal e foi aprovado por todos os vereadores a criação de uma frente parlamentar em prol da pessoa com deficiência. Então, nós, na frente parlamentar, estaremos fazendo essa mediação junto ao Executivo, junto às várias secretarias, junto às outras instâncias também com descumprimentos dentro da política da saúde no Estado. Enfim, então nós vamos estar com o segmento fazendo esse desdobramento de ações. Bom, ontem a gente conversava aqui com o Márcio Azevedo, ele falando a respeito das políticas, né, que o Estado discute muito a questão e as entidades discutem muito a falta de políticas na área da saúde e da educação, seriam políticas primárias, né, políticas de base, né? Mas ele colocando que hoje a pessoa com deficiência quer a execução de outras políticas, né, quer inserido em outras políticas, como, por exemplo, esporte, lazer e cultura, né? É verdade, né? Historicamente, a pessoa com deficiência nunca foi enxergado como um cidadão de direito pleno. Então, mais acentuado a política da saúde, aí agora mais recente a política da educação. E nós temos aqui, por exemplo, um dado que não está atualizado, lamentavelmente, nós temos cerca de mais de 3 mil crianças com deficiência fora da escola. Nós vemos a dificuldade das mulheres com deficiência de poderem fazer um preventivo, porque não tem a dificuldade da acessibilidade pelas ruas, pelas vias, pelos espaços em geral, inclusive espaços públicos. Então, é direito da pessoa com deficiência ao esporte, ao turismo, à renda, à geração, ao emprego, melhor dizendo. Então, são questões que precisam também estar sendo cercadas. Por isso que a gente busca fazer uma ação articulada, integrada e primordial no município de São Luís que seja criada a Coordenadoria Municipal da Pessoa com Deficiência, porque será justamente um setor com legitimidade suficiente, se assim também ocupado por pessoas com deficiência que têm competência técnica para geri-la, e fazer com que ela seja objeto de articulação e mediação em prol da efetivação das políticas públicas junto às diferentes pastas. Então, um grande alvo desse trabalho integrado é a implantação da Coordenadoria Municipal da Pessoa com Deficiência. Bom, a gente sabe que não se faz a execução de políticas sem orçamento, né? Precisa ter orçamento para colocar essas políticas em práticas, né? O Conselho da Pessoa com Deficiência denuncia que o Estado está devolvendo recursos, né? Por falta de projetos, né? O governo federal tem os projetos, tem um recurso para demandar, né? Mas o Estado devolveu cerca de 60 milhões de reais por conta da falta de projetos de execução, principalmente projetos na área de acessibilidade, né? A gente está caminhando na contramão. Na contramão. O governo federal tem avançado no olhar e na implantação de programas, de ações. Então, tem toda uma carteira de investimentos que deveria estar sendo acionados em favor da pessoa com deficiência, mas por um olhar ainda míope, um olhar, melhor dizendo, preconceituoso, corrigindo, na verdade, não tem sido enxergada essa necessidade de acionar na mesma medida como ações prioritárias a captação de recursos. Então, o governo federal tem toda essa abertura, mas não é acionado de uma forma devida e tem sim perdido recurso, e isso faz com que também haja uma limitação para os recursos locais. Porque se eu não enxergo a possibilidade de fazer ações integradas, aonde tem
uma esfera de poder como o governo federal, que tem bilhões de reais voltados também para a pessoa com deficiência, eu não vou acionar o recurso local também. Se há algo que está ali disponível, né, fácil de ser acessado para essa garantia de direito, não tem, a gente vê logo que de uma leitura mais ampliada, que não tem esse comprometimento político. E, inclusive, na reunião, uma coisa positiva foi a gestão municipal de São Luís ter se posicionado em encampar esse trabalho de frente e articulando as políticas dentro da medida certa. Então, para isso, nós vamos fazer o monitoramento, o controle e a construção de forma integrada com o segmento. Porque uma coisa muito importante é o posicionamento maduro, politizado, consciente que o segmento tem. E tanto é que eles têm um lema: nada sobre eles sem eles. E é verdade, porque só vai ter a legitimidade através da participação. Se houver a participação social e o controle social também, né? Pois é. Então, são questões que precisam, na verdade, ser reparadas. Eu costumo dizer que a gente, como representações políticas que somos, como cidadãos que somos, mas como pessoas humanas também que somos, nós precisamos entender que a pessoa com deficiência ou é uma realidade que todos nós estamos passíveis de repente, na vida, num piscar e estalar de olhos, estarmos inseridos numa situação. Então, a gente tem que ter um olhar global, e de se colocar no lugar do outro. Mas, acima de tudo, cumprir nosso papel, a função para o qual fomos designados, eleitos pela sociedade. Vereadora, a sua militância também tem sido na área da criança e do adolescente, né? Em novembro teve uma audiência pública para discutir a situação das crianças e adolescentes na Grande São Luís. Infelizmente, a gente ainda tem em 2013 crianças que iniciaram um ano fora da sala de aula, numa lista aí de crianças que não têm esse direito básico, né, de estar na sala de aula por falta de condições disso. E isso na Grande São Luís como um todo, e é uma realidade também no interior do estado, né? Quais os principais pontos de estrangulamento que a senhora vê em relação a essa questão, principalmente no tocante à questão da violência? Eu vejo que o ponto maior de estrangulamento é a falta de compromisso político de forma muito mais acentuada. Está sendo feito, né? Estão sendo feitas ações, a implantação de programas estão sendo feitos, mas ainda é muito tímido em relação à dimensão da problemática. Então, precisa haver realmente maior empenho e maior articulação. Eu vejo que como se consegue vencer as diferentes mazelas sociais é através da integração de governos, de poderes, de organismos governamentais, não governamentais, quando se entender que só através da articulação responsável, compartilhada, com foco e objeto comum, nós vamos dar salto de qualidades nas diferentes questões, inclusive em relação à violência contra a criança e adolescente. Eu estava há poucos dias fazendo uma observação com uma técnica do 2004, quando foi criado o Centro de Perícias Técnicas para fazer o trato em relação às questões de violência contra a criança e adolescente. Teve um aumento cerca de 1000% da violência. E a gente tem um dado aqui de quase 1000 casos de violação de direitos da criança e adolescente só em São Luís. Né? Diariamente são registrados, né, uma média de 10 casos só no centro de perícia. Então, assim, mas não tem estrutura, falta técnicos, faltam realmente uma série ainda de mecanismos para poder realmente fazer todo o cercamento da problemática e do trato com as crianças. Não tem um espaço especializado para fazer a perícia voltada para os meninos e até mesmo as meninas, como convém. Então, assim, está muito aquém. A dimensão da violência tem se avolumado e muitas das vezes está a passos muito lentos desse enfrentamento. E eu vejo que a violência, ela é abrangente, a violência contra a criança e a adolescente. É de não estar na escola, é de não ter inclusão social devida, é em relação ao abuso sexual, é em relação aos maus tratos, é muito complexo. Então, não tem como a gente ficar na superficialidade.
do trato com essa questão. E eu considero que tem entidades assim, o Ministério Público, o Centro Marcos Passerini, tantas entidades assim, num trabalho tão agigantado, mas precisa o cercamento do poder público da forma devida, com um olhar curado e com a vontade política de transformar. Eu creio que tem muito a ser feito, né? Mas isso não cria realmente um impacto mais significativo de resultado, de transformação, porque as políticas têm que estar integradas. Se for só no isolamento, não se vence, fica sempre descoberto. Bom, os próprios conselhos denunciam aí a falta de estrutura para o trabalho, né? Para atuar lá nos bairros e nas regiões em que eles estão instalados, né? Com muita limitação, os conselheiros tutelares fazem assim, um trabalho assim, importantíssimo, colocando as suas próprias vidas realmente em xeque para dar conta de fazer a proteção à criança e adolescente, mas falta bastante estrutura e eu creio que isso também é um reflexo de como verdadeiramente está sendo enxergado esse enfrentamento pelo poder público. Eu considero que todos os mapeamentos, tudo aquilo que se tem de dados, tem que ser aproveitados nos espaços prioritários dos parlamentos, dos órgãos realmente de execução, de uma forma devida pela sociedade, pelos conselheiros, a fim de que a gente tenha uma modificação desse cenário. Bom, Rose, só para terminar nossa entrevista, eu não poderia deixar de tocar nesse assunto, né? O mundo hoje está de luto, né, com a morte do Nelson Mandela ontem, né? E Nelson Mandela, a gente sabe tudo aquilo que ele representa para a história, né? E não só como ícone, né, dessa história, mas como alguém que levantou bandeiras de liberdade, de cidadania e outras tantas bandeiras aí que a gente conhece bem e que o Brasil, os brasileiros, né, os negros do Brasil, né, e os pobres do Brasil também se identificam com essas bandeiras, né? Qual é o grande legado que esse homem deixa para o mundo? É uma perda para a humanidade, a morte de Nelson Mandela, mas uma referência de luta pela libertação, pela igualdade de direitos, pela quebra realmente das discriminações, não só racial, não só étnica. Então, para nós é uma perda muito grande, mas ao mesmo tempo sempre ficará eternizado o legado de Nelson Mandela, de ter, de uma forma destemida, levantado um povo. Ele entendeu que não era sozinho, ele entendeu que para defender o povo é preciso estar com ele. Ele entendeu que era preciso verdadeiramente estar enraizado na luta, enraizado e incomodado com as desigualdades, com as diferenciações que se faz na sociedade, que é contraditória, que é dual, né? Então, ele entendeu isso. Então, o maior legado é ele mostrar que todos nós, enquanto projetos de amor de Deus, que somos todos nós, homens e mulheres, para além de raça, de etnia, para além de condição socioeconômica, nós precisamos entender que todos nós, né, primeiro no plano divino, e isso tem que realmente incidir, né, nesse plano terreno da nossa realidade social, e entender que todos nós somos iguais por direito, somos iguais, né, por formação. Lá do ventre não teve de nenhuma mulher a diferenciação. Então, ele mostrou isso para nós, que a igualdade de direitos tem que estar acima de tudo, o respeito à pessoa e também a garantia, né, dessa inclusão, desse acesso, de se amar, de se respeitar, de entender que também esta luta não é uma luta sozinha, é uma luta conjunta de todos. Então, Nelson, para nós, enquanto negro, né, enquanto ícone realmente da luta pelo apartheid, enquanto homem libertário, né, que foi, para nós, ele sempre será inspiração, motivação de que é possível, sim, mudar um país, mudar uma nação, impactar o mundo conforme a conduta, conforme realmente o nível de compromisso e de identificação com essa luta. Então, eu quero dizer assim, como negra, como mulher, que para mim também, ele é uma referência
e eu fiquei realmente, como todos nós, impactados pela perda de Nelson Mandela, mas quero sempre estar trazendo o melhor do que ele produziu nessa sua existência. José Salles, muito obrigada. A luta lá na África do Sul continua, porque ainda é um país de muitas desigualdades, né? E aqui no Brasil, sobretudo, também a gente continua aí nessa luta. Boa sorte para você na política. Ok, obrigada. Um abraço a todos, que Jesus abençoe a todos. Se eu não tiver mais contato de estar aqui com vocês, já desejo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, repleto da graça de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Obrigada. Vamos ver no próximo bloco os casos de desnutrição de crianças no Maranhão e a insegurança alimentar. Um instante só. Eu já registrei uns 30 filhos. Eu já perdi as contas. Só nesse mês, 7. Com o programa Pai Presente do Poder Judiciário, agora o reconhecimento de paternidade ficou mais simples e pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. O objetivo é identificar os pais que não reconheceram seus filhos e garantir a todos o direito à sua identidade biológica. Mais um, 8. Pai Presente, o reconhecimento que todo filho espera. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Nós queríamos produzir, mas nós não tínhamos recursos, era só na enxada, na unha mesmo. Foi quando surgiu os recursos do Pronaf, é que nós podemos investir mais nas instalações, mais na própria lavoura. O meu sonho, eu posso dizer que em parte eu já realizei. O investimento na agricultura familiar melhora as condições de vida no campo. Eu sou um exemplo que o Brasil melhorou. A gente faz um novo país. Os números da desnutrição no Maranhão. Segundo o Ministério da Saúde, o Maranhão é classificado como alto risco em relação à segurança alimentar das crianças. O aleitamento materno é a principal arma no combate à desnutrição nos primeiros anos de vida. Uma oficina com técnicos do governo federal está formando tutores para fortalecer a política de incentivo à amamentação. 51,6% das crianças do Maranhão apresentam anemia por deficiência de ferro. Em São Luís, o número é ainda maior, 68%. O Maranhão é um dos estados com alto risco em relação à situação nutricional de crianças. A desnutrição infantil é uma condição em que as crianças não comem proteínas e calorias suficientes. A proteína e a caloria geralmente vêm juntas, né? A carne vermelha, as carnes de modo gerais, o peixe, a carne, o frango, o leite balanceado, que nós chamamos das fórmulas lácteas infantis, que é rica em proteína e calorias, os legumes, certas frutas, as folhas. Então, todos esses alimentos são ricos, tanto em proteínas, mais em proteínas, e são calóricas para o organismo. Quando existe uma deficiência, quando a criança deixa de comer, ou por não poder comprar, ou por erro alimentar, ou por até, entre aspas, uma ignorância assim, de alimentação, da falta de informação da alimentação da criança, essa criança deixa de ingerir essas substâncias e começa a entrar em um estado de desnutrição. O aleitamento materno é um fator decisivo na nutrição das crianças. Amamentar o bebê de forma exclusiva até aos 6 meses de idade faz grande diferença no desenvolvimento e reduz as chances da criança estar desnutrida. Uma preocupação presente nas mães. A partir de quantos meses você foi implementando outras comidas na alimentação? 6 meses. 6 meses, certinho? E deixa eu te perguntar, o que você foi implementando? Quer dizer, você já ia
colocando carne, frutas, como é que você... Fruta e depois mingau. Ele adora carne vermelha, né? Ele não gosta muito de galinha. Frutas ele prefere banana, mas os demais eles não gostam. Não é muito chegada a outras frutas, não. Para discutir estratégias no combate à desnutrição do Estado e melhora nos indicadores nutricionais, acontece em São Luís uma oficina de formação de tutores. A estratégia Amamenta e Alimenta Brasil do governo federal. Essas duas estratégias estão juntas na estratégia Amamenta Alimenta Brasil. Então, assim, existe essa preocupação do aleitamento materno exclusivo e também a preocupação de se, quando houver essa introdução de alimentos a partir dos 6 meses, que sejam alimentos adequados para o crescimento e desenvolvimento infantis. Tereza também é nutricionista. Ela explica que os produtos industrializados são um dos fatores que levam à desnutrição infantil. Se ela se alimenta ou é dado para ela uma grande quantidade de alimentos que têm uma densidade energética alta, quer dizer, muitas calorias, e são pobres em nutrientes como ferro, zinco, vitamina A, ela vai ter assim, o aspecto de uma criança que está até gorda, mas ela tem o que a gente chama, essa carência de micronutrientes que a gente chama de fome oculta, porque é uma alimentação que é baseada em alimentos não saudáveis. Você observa a introdução precoce na alimentação das crianças de salgadinhos, biscoitos recheados, refrigerantes, alimentos industrializados em excesso. O ideal é uma alimentação balanceada. Nos primeiros 6 meses, apenas o leite materno e, aos poucos, frutas, verduras e carne devem ser introduzidos na alimentação, evitando o consumo de comidas industrializadas, principalmente refrigerantes. Mas a condição financeira também influencia. A gente está preparando pessoas que são pessoas que trabalham na estratégia de saúde da família dos municípios, e essas pessoas, ao voltarem a seus municípios, elas vão replicar junto às outras componentes das equipes e aos agentes comunitários de saúde, e isso ajuda a levar informação de qualidade, informação adequada para a população. E com isso a gente espera reverter esse quadro preocupante do consumo inadequado de alimentos, a introdução precoce de crianças já na mais tenra idade, com menos de 1 ano de idade, já comendo salgadinho, tomando refrigerante, que são totalmente contraindicados. Moradores do bairro do Vinhais reclamam do abandono da Praça do Letrado. O logradouro, que existe há 25 anos, é lugar de memória de quem vive no bairro. A Praça do Letrado fica localizada na área central do bairro Vinhais, em São Luís. A área de recreação sofre com as ações do tempo e do descaso, uma paisagem que poderia ser outra, mas os bancos, calçadas e canteiros danificados, a quadra de esportes esquecida e a sujeira integram um cenário que antes servia como ponto de encontro de famílias e crianças. Várias promessas de melhorias foram anunciadas para a Praça do Letrado, mas segundo os moradores, até hoje nenhuma reforma foi feita e a praça segue assim, em estado de abandono e praticamente sem utilização pelos moradores do local. Isso aqui, disseram que ia botar uma placa uma vez aqui, disseram que ia ser reformada, nunca vieram reformar a praça aqui. Está se acabando aqui, ali, aquela quase todinha ali. Aqui está ficando uma falta de respeito. Todos os dias, seu Luís caminha lentamente em direção ao tradicional jogo de dominó com os amigos na praça, mas diz que a simples travessia é um perigo. Logo no começo ela foi bem tratada, agora está abandonada. Peço até para a pessoa caminhar aqui, está tudo quebrado, mais dificuldade. A Praça do Letrado, que existe há 25 anos, é um logradouro público de lembranças boas e fortes na memória. Seu Adelson, morador do Vinhais há 35 anos, conta que plantou o pé de manga que hoje lhe garante a sombra no fim da tarde. Ele cobra a atenção do poder público. Aqui ontem minha família estava toda aqui. Quando vem de lá, a gente gosta de vir para cá por causa da sombra, do vento, que é bom. Que é uma maravilha. Só que está faltando é o poder público. Tem uma secretaria aí que cuida, olha como está de cupim, ó. Ninguém cuida de nada das árvores, está morrendo, todos ali estão morrendo, só falta de cuidado. Existe uma forma que um órgão não tem, que cuida disso aí, mas nunca apareceu.
Elas estão morrendo, se acabando. Bom, o Instituto Municipal de Paisagem Urbana, INPU, informa que está realizando a poda de árvores em toda a cidade, assim como a remoção de árvores mortas. O INPU destaca ainda que enviará uma equipe para realizar o levantamento arbóreo da área citada, identificar as ações de poda, supressão e plantio que o local requer. Após a identificação das necessidades, os serviços entrarão na programação de serviços do INPU. Essa é a nota da Prefeitura de São Luís. O Portal da Assembleia vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira a partir das 8h30 da manhã. Um ótimo dia para você e um ótimo final de semana.